Glória a Deus. Paz seja convosco, povo de Deus. Aleluia. Como é maravilhoso, dura para sempre. Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo... Só no final, gente. Capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 3 e 4. Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4. Cadê o povo que dá glória a Deus aí? Já chegou? Aleluia! Glória a Deus. Você encontrou? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu santo nome. Privilégio de termos a tua palavra, de termos o teu Espírito que nos guia a toda a verdade, de podermos nos assentar na tua mesa, como nós acabamos de cantar. Que isso não seja, Pai, apenas palavras vazias, mas que possa ser um estilo de vida. Esse é um privilégio, meu Deus, que não há palavras que possam expressar. Fale conosco, Pai. Somos teus filhos, estamos ansiosos de ouvir a tua voz, porque a tua voz nos acalma, a tua voz nos orienta, a tua voz traz cura, a tua voz traz direção, a tua voz, Senhor, divide a nossa história. Pai, em nome de Jesus, fique à vontade entre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Pode louvar Jesus, Ele é digno de honra, glória e louvor. Glória a Deus. Pode assentar-se no seu lugar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Amados, você já viajou? Geralmente, quando você precisa fazer uma viagem, nós levamos uma bagagem, uma mala, uma bolsa, uma mochila, alguma coisa. Normalmente, quem viaja pouco, quem viaja esporadicamente, quem não tem muito costume com esse negócio de viajar, é muito natural que a pessoa leve muita coisa dentro da mala. Porque a pessoa, como ela não tem costume, ela tem uma tendência de levar coisas além daquilo que vai precisar. Eu lembro-me de uma pessoa que começou a trabalhar comigo, e nós íamos dar um treinamento, pastor, numa igreja. E imagina então, no carro cabe 5 pessoas. Além da bagagem de todas as 5 pessoas, nós tínhamos que levar o material, as ferramentas de trabalho, né? E aí era uma pessoa novata. Aí a pessoa novata chegou com 3 malas grandes desse tamanho, para um final de semana, da altura desse púlpito aqui que você está vendo. Era o tamanho da mala da mulher. Eu olhei assim, eu disse: tu está se mudando para onde? Não, pastor, é viagem, é porque nós estamos saindo na sexta e eu voltar no domingo. Não, mas é porque... Eu digo: menina, dá só uma olhadinha na tua volta. Fora você, tem mais 4. Todo mundo tem uma mala. Fora que tem material. E só tem um carro para levar todo mundo.
pastor, e agora? Eu digo, e agora? Nós vamos ter que revisar a sua bagagem, que não vai dar para estar levando tudo isso, não. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quem viaja comigo tem que aprender a andar com kit de sobrevivência. Tem que colocar tudo que vai ser necessário dentro da mochila. Quando não, vai ter que diminuir o tamanho da mala, porque senão não tem condições da gente ir, principalmente em situações igual a essa que eu estou citando para você, que nós vivenciamos. E é interessante porque isso acontece com muitas pessoas. Às vezes a pessoa ela vai passar um final de semana em algum lugar, ela leva roupa para um mês, né? Quando não, e é interessante que às vezes além de levar uma mala grande com coisas além, quando chega lá ainda esquece alguma coisa. Ah, eu esqueci disso, vixe, esqueci daquilo outro. Então é muito comum isso acontecer com muitas pessoas. Geralmente quando a pessoa ela viaja com mais frequência, ela tem mais prática. Até a mala ela arruma na hora de sair. Quando a pessoa não tem costume, ela arruma uma semana antes, que é para ver se não esquece de nada. Mas quando a pessoa já está constantemente viajando, ela chega rapidamente, já sabe o que é, põe na mala, vai embora. Porque tudo é hábito, né? Tudo é a prática. Quando nós falamos de viagem, nós realmente precisamos sempre levar alguma coisa. A gente nunca viaja só com a cara e a coragem, né? A gente tem que levar uma mala, uma bolsa, alguma coisa. No caso dessa pessoa, dessa jovem que eu falei para vocês, a gente conseguiu diminuir a mala dela e a gente levou tudo na mochila. Não morreu, não arrancou pedaço, deu tudo certo, não faltou nada. O mais interessante de tudo isso é que na nossa estrada da vida, na nossa jornada, de vez em quando nós precisamos parar para revisar a bagagem. Porque quando nós vamos caminhando e os anos vão se passando e vamos vivendo e tendo experiências, é impressionante como nós temos a tendência de carregar na vida fardos que não precisamos. Passamos a carregar coisas que não temos necessidade nenhuma, mas carregar muito peso traz o cansaço, desgaste, sofrimento. E na estrada da vida é a mesma coisa. Existem pessoas que têm a sua vida travada, ela não consegue romper, ela não consegue crescer, ela não consegue ser feliz, ela não consegue viver a vida, porque ela está levando anos e anos e só acumulando coisas na sua jornada de vida que não precisa. É por isso que eu quero falar com vocês hoje, esse é o tema da nossa mensagem, revisando a bagagem. Hoje é o dia de nós abrirmos a mala e ver o que a gente não precisa para tirar de lá. O texto que nós lemos, ele tem tudo a ver com essa realidade que eu estou falando para vocês. A grande pergunta é: o quanto da forma que você hoje trata os seus filhos, ou educa os seus filhos, ou influencia a criação dos seus netos, o quanto desse tipo de comportamento seu, na educação, na criação, na influência, no conduzir os seus filhos, é influenciada pela maneira que você foi criado, da forma da criação que você recebeu dos seus pais. O quanto do estilo de vida que você vive hoje é influenciado pela forma da criação que você recebeu dos seus pais. Você já parou para pensar nisso? Muitos comportamentos e hábitos que recebemos de nossos pais, nós acabamos repetindo.
até mesmo aqueles hábitos que nós não gostávamos, até mesmo passamos a tratar os filhos ou influenciar a criação dos netos por causa da maneira que fomos criados, até mesmo com situações que foram desagradáveis para nós. Muitos pais, por exemplo, chegam a abrir a boca e a dizer assim: não, olha, eu passei muito sofrimento na vida, tive uma vida difícil, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. E aí libera geral, não coloca rédea, não coloca normas, não sabe disciplinar, né? Tudo que o filho quer fazer, deixa fazer, tudo que o filho quer comprar, tem que comprar. E tem um outro oposto. Tem também pais que chegam e falam assim: não, olha, lá em casa não tinha moleza, não tinha frescura, então aqui não tem moleza aqui em casa não. Eu não tive essa besteira. Então, essa influência que nós tivemos dos nossos pais acabam sendo repetidas de geração em geração, seja uma influência boa e principalmente uma influência negativa. Muitos pais chegam a dizer assim, né? Não, eu não abraço o meu filho. E tem muita gente que fala assim: não, eu não abraço porque eu nunca tive essa característica. Então tem pais que não abraçam por não terem sido abraçados, batem porque apanharam muito dos pais, foram espancados até, com vara, com pedaço de pau, corda molhada, cipó. Muitos pais não dizem palavras de amor, de elogio, de motivação, pois não foram acostumados a isso, só ouviram crítica, só ouviram palavra negativa, só ouviram palavra de destruição. Ah, porque você é muito burro. Ah, porque você não vai ser nada na vida. Ah, porque você não faz nada direito. Ah, porque você é um desastrado. Ah, porque você é muito lesado. Ah, porque você é um abestalhado. Ah, você é um tolo. E por aí vai. Mas sabe qual é a boa notícia hoje? É que nós, pelo poder do nome de Jesus, nós podemos quebrar ciclos. Essa história de ferir e ser ferido não precisa continuar. Na realidade, hoje ela deve acabar na sua vida em nome de Jesus. Você não precisa repetir com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos os erros que os seus pais cometeram com você. Erros de espancamento, de palavras de maldição, erros de ausência, violência, frieza, apatia e até mesmo omissão. Porque para muitos o pai é aquela figura que chega em casa para bater na mãe. Para outros, o pai é aquele que nunca teve tempo para ele, mas só tinha tempo para a mesa do bar. Para outros, o pai era aquele cara duro que, se derrubasse uma colher no chão, levava um tapa no pé do vidro. Efésios capítulo 6, versículo 4 traz um ensinamento para a gente assim extraordinário. Ele diz: e vocês, pais, não provoquem a ira nos filhos de vocês, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. E nós precisamos meditar um pouco sobre essa orientação bíblica. Depois de muitos anos tendo experiências, ministrando nas nossas escolas missionárias, nas nossas imersões, a respeito da paternidade de Deus, em 2020,
Deus destravou algo nas nossas vidas, falando que nós precisávamos tirar isso, esse tema, esse assunto, para fora das escolas missionárias. Tivemos muitas experiências desde 2013, tendo experiências e experiências de pessoas curadas e restauradas, mas quem estava dentro da escola missionária. Em 2020, Deus chega para mim, me dá um direcionamento e faz isso. Olha aqui, quem não pode ir para uma escola missionária? Nunca vai poder me conhecer como pai? A partir daí, Deus me deu o nome de alguns mentores, algumas pessoas, que poderiam me ajudar. Em 2020 nasce a Conexão Pater. O que é a Conexão Pater, pastor? É um discipulado de pais, é uma mentoria de pais, onde nesses 3 anos de existência, para a glória de Deus, nós temos dezenas e centenas, até já chegou, de pessoas que já foram restauradas, famílias que já foram curadas, pessoas que nos acompanham até fora do Brasil. Todo mês nós temos um encontro, às vezes fazemos encontro presencial, às vezes fazemos encontro digital, mas todos os encontros são gravados, são transmitidos. Está lá no YouTube, você pode assistir todas as ministrações que já houveram, o YouTube Comando Resgatar. E lá no Telegram da Conexão Pater, nós interagimos quase que diariamente com muita gente. A Conexão Pater é uma rede de apoio, de pais determinados a revelar a paternidade de Deus ao mundo, começando dentro da sua própria casa, com seus próprios filhos. Então, nós vamos agora exatamente entender o que esse texto fala, para que você comece a ser orientado sobre o que Deus espera de você, e em segundo lugar, para que você venha a ser curado, em nome de Jesus. O texto começa dizendo: não provoqueis. Significa não irritar. Muitas vezes a irritação ela vem quando é dado ordens humilhantes, quando existe uma desaprovação irracional. Tem pais que não sabem reconhecer nada que o filho faz de bom, ele só enxerga o que o filho faz de errado ou de negativo, ou não faz direito. Parece que nada no filho presta, então ele só dá crítica. Quando o filho faz alguma coisa acertada, ele não elogia, mas se alguma coisa não sai como deveria sair, toma palavra de crítica, toma palavra negativa. Muitas vezes esse provocar vem pela falta de domínio próprio, seja nas ações, seja na palavra. Mas aí o texto bíblico continua dizendo: mas criais na disciplina. O que é a disciplina? É a educação pelo castigo no ato daquilo que foi feito de errado, quando necessário. Mas lembre-se que essa disciplina ela está ligada exatamente à oportunidade de fazer o que é correto. A disciplina ela não tem nada a ver com o espancamento, apesar de que a vara é plenamente bíblica. Quando a Bíblia vai dizer que o filho tem que ser disciplinado com a vara, isso não é simbologia, isso é literal. Só que existe uma diferença de um castigo para a disciplina, para um castigo que vai gerar um hematoma, para um castigo que vai gerar um problema de saúde, para um castigo que vai gerar um trauma para o resto da vida. Porque há pais que eles não disciplinam, eles espancam, eles violentam, eles deixam a pessoa doente, deixam a pessoa marcada. Aí inclusive Hebreus capítulo 12 nos fala muito claro que nosso Pai Celestial disciplina o filho que ama. E a disciplina está totalmente ligada exatamente a corrigir aquilo que foi feito de errado, dando a oportunidade de fazer o correto, uma nova chance. Depois o texto bíblico vai dizer: olha, crie ele na disciplina e na correção.
O que é a correção? A correção é o treinamento por palavras, seja de encorajamento, pelo exemplo, ou até mesmo a repreensão quando necessário. Então tem pessoas que, por exemplo, ele vai corrigir e ele bate e fica por isso. Ele não explica, ele não conversa, ele não dá uma palavra. Às vezes ele abre a boca e fala a maldição, fala o que não deve falar, fala palavras que não edificam, mas palavras que ferem, fala palavras que não abençoam, mas palavras que amaldiçoam. Veja que a correção, ela é o treinamento por palavras, e ela pode ser palavra de repreensão, mas essa repreensão nunca vem acompanhada de maldição, nunca vem acompanhada de uma palavra que vai humilhar a pessoa, nunca vem acompanhada de uma palavra que vai acabar de matar quem está morrendo, mas é uma repreensão que vai trazer a instrução de qual caminho seguir, qual é o caminho correto. E também a correção diz respeito ao treinamento por palavras de encorajamento. E o texto bíblico continua dizendo assim: criai na correção e na disciplina do Senhor. Ou seja, você tem que tratar os seus filhos da maneira que o Senhor aprova. Não é da maneira que você bem entende, é da maneira que o Senhor aprova. E é isso aqui que vai ser o divisor de águas. Eu não conheço o teu histórico de família, não conheço como você foi criado, mas há pessoas que até hoje, na vida adulta, carrega mágoa, ódio, feridas, porque tiveram um pai aqui nessa terra extremamente violento, irresponsável, pais que de repente abusam sexualmente dos seus filhos. Mas aqui está um divisor de águas. Pastor, não venha falar para perdoar meu pai não, que eu não vou perdoar não. Escute, eu vou lhe dar apenas uma razão, poderia dar várias, vou dar uma razão para você perdoar teu pai hoje. E sabe qual é a razão? Porque se o teu pai conhecesse o Pai Celestial, ele nunca teria feito o que fez com você. Ele fez o que fez porque ele não conhecia o Senhor. Mas pastor, meu pai era da igreja. Sim. Ser da igreja não significa conhecer o Senhor. Tem muito crente desviado dentro da igreja. Ele vem cumprir um ritual religioso, ele vem dar uma aparência de santidade, mas ele não é transformado, ele não se converteu. Eu vou te falar aqui 10 coisas que os pais fazem que provocam a ira nos filhos, e muitas vezes fazem com que os pais percam o coração dos seus filhos. Entenda isso, pais que estão aqui hoje. Você deve pastorear o coração dos seus filhos. Eu tenho um amigo que também é pastor, que a filha dele, eles congregam. Ele é pastor auxiliar, ele não é pastor titular. Eles congregam. E aí a filha passou por uma situação na escola, a filha é adolescente. Estava havendo um debate, uma polêmica lá, sobre um determinado assunto dentro da escola. E aí, a filha dele chegou em casa e foi perguntar para ele, para o pai, o que ele achava daquele assunto. Aí, foi muito interessante isso. Porque ele chegou e falou assim: olha, amanhã nós vamos na igreja e nós vamos conversar com o pastor. Sabe o que foi que ela disse para ele?
Pai, a opinião do pastor da igreja eu já sei. Eu quero a opinião do meu pastor, que é o Senhor. O Senhor é o pastor da minha casa. Aquilo dali quebrou ele. Porque essa é a função que Deus estabeleceu aos homens, de serem pastor da sua própria casa. Então 10 coisas que os pais fazem, e aqui vale tanto para pai como para mãe, né? Que provocam a ira para os seus filhos e que muitas vezes fazem perder o coração dos filhos. Primeiro, ausência. E a ausência muitas vezes nem é física. Às vezes é ausência emocional. Não adianta nada você passar o dia inteiro dentro de casa com teu filho, mas você não conversa. É o dia inteiro brigando, discutindo. É cada um no seu celular. Um vai assistir televisão, outro vai assistir. Nunca tem tempo de qualidade com o filho. Tem tempo para os outros, não tem tempo para o filho. Segundo, raiva descontrolada. Tem gente que quando o filho faz alguma coisa que ele não gosta, meu Deus, até o diabo sai do meio, porque ninguém segura ele. Porque ele é capaz de matar, seja espancando ou seja com as palavras. E diga-se de passagem que as palavras doem mais do que as ações físicas. Lá em Provérbios 27:4 diz que a ira é cruel. Terceiro, a disciplina injusta. Tem pais que não sabem disciplinar adequadamente. Às vezes ele dá uma disciplina que é totalmente desproporcional ao ato falho do filho. É descompensado. A disciplina é injusta. Às vezes, eu já vi isso acontecer. Casa que tem mais de um filho, é um filho que faz o erro, mas tudinho apanha, tudinho leva a surra. Mas foi ele, não quero saber. Todo mundo vai apanhar que é para não fazer igual, para tomar como exemplo. Isso é injusto. Quarto, duras críticas. Tem gente que já foi tão criticado na vida que ele desenvolveu um complexo de inferioridade. Ai, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso, eu não consigo. Que falta de compaixão. Você precisa aprender a ser atencioso ao que os filhos dizem, ao que os filhos sofrem. Você que ainda tem filho ou neto, sobrinho em idade escolar, observe o que eles passam na escola, com os amigos, por exemplo. Tem gente que não dá importância. Eu fui numa igreja, pastor, e levei uma palavra direcionada aos pais. Eu não sabia sobre aquela igreja. E aí eu mal terminei a mensagem, a pastora já me chamou do lado, levou lá na salinha dela, no escritório dela, deixou os irmãos terminar o culto. Porque o que estava acontecendo? Tinha uma menina da igreja que tinha dito que foi molestada por um diácono da igreja, mas todo mundo não acreditou no menino, que a menina tinha 8 anos de idade. Disse assim: não, é invenção, é história. E na verdade não era história coisa nenhuma. Muitos filhos se revoltam contra os seus pais exatamente por causa disso, porque os pais não levam a sério o problema dos filhos, seja qual idade for. Quer ver outro problema que os pais provocam aí nos filhos? É o favoritismo. Ah, eu gosto mais desse aqui, que esse aqui é mais obediente, esse aqui é teimoso, esse aqui é, né, dá trabalho. Aí a gente vai deixando mais de lado. Quer ver outra coisa que os pais fazem que provoca aí os filhos? Hipocrisia. Como assim? O que é hipocrisia, pastor? É parecer ser o que não é.
Não adianta você querer que o seu filho venha na igreja se você não vem. Não adianta você querer mandar teu filho orar, ler a Bíblia, se você não faz isso dentro de casa. Você é hipócrita. Não adianta você repreender o teu filho quando ele fala um palavrão dentro de casa, se você fala. Tem pais que falam assim: não, eu fumo, eu bebo, mas não quero que meu filho faça isso não. Hipócrita. Mal entendido é outra coisa que os pais fazem que provoca aí nos filhos. A rebelião muitas vezes está ligada a pequenos sentimentos que não foram compreendidos e não foram ouvidos. Então permita com que o seu filho abra o seu coração com você. Você precisa aprender a cultivar o diálogo com o seu filho. Tem pais que reclamam: eu não sei nada da vida do meu filho. Quem sabe é os amiguinhos de fora. Quem sabe é o povo de fora. Mas sabe por que ele não conta nada para você? Porque ele sabe que se contar ele vai levar uma mãozada no pé do filho. Ele sabe que não tem abertura. Ele sabe que não vai ser compreendido. Ele sabe que não vai ser aconselhado. Em 10º lugar, vocês sabem o que os pais fazem também, provocam aí nos filhos? Falsas expectativas. Evite comparações. Olha, fulano, você não está vendo aí não o filho aqui do vizinho? Estuda na mesma escola que você, cresceu junto com você, olha aí, já está ganhando dinheiro. E tu é um vagabundo, não quer nada com a vida. Irmão, ninguém gosta de ser comparado. Cada pessoa é única. Evite comparações. Não queira que seu filho seja aquilo que Deus não planejou para ele. Falsas expectativas provocam ira. Uma vez eu tive que orar por uma adolescente lá na igreja. Ela não é da minha igreja, mas chegou e falou assim: pastor, ora pela minha mãe. Eu disse: o que aconteceu? Não, porque minha mãe está com mais ou menos 15 dias, que está com uma depressão, só chora, e ela não quer nem me ver. Eu disse: mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Vocês brigaram? Eu disse: não, foi desde o dia que eu disse para minha mãe que eu queria ser missionário. Aí a mãe entrou em desespero, porque ela não queria. Ela queria que a filha fosse médica. Eu conheci uma jovem que hoje infelizmente ainda está fora do caminho do Senhor, porque o sonho da mãe era ser modelo. Como a mãe não conseguiu, aí empurrou a filha para ser modelo, e pressionava a menina para ser modelo, e ela não queria. Uma menina, uma bênção nas mãos de Deus, ganhadora de alma, mas de tanto a mãe projetar o sonho frustrado dela na filha, a menina se desviou. Então não queira que seu filho seja aquilo que Deus não planejou para ele. Os filhos precisam de atenção, de afirmação, de afeto. É difícil perceber, mas é imprescindível olhar para a bagagem que trazemos da nossa família de origem e considerar a forma que nós estamos tratando, educando ou influenciando os nossos filhos nos tempos de hoje e a personalidade deles. Veja isso. Olha a bagagem da sua família de origem, a forma que você está educando seu filho. Você olha e vai dizer assim: mas pastor, meus filhos já são criados. Esse é o ponto. Não existem filhos. E o filho sempre necessita dos pais. Não existe filho. Claro que é diferente o tratamento de uma criança com um adulto, com um jovem, né? Mas é filho. É filho. Meu pai, quando vai lá em casa, é muito engraçado. Meu pai é aquele cara que, como diz o ditado, entende tudo, faz tudo. Mexe com encanação, mexe com eletricidade, mexe com, dá um de pedreiro, faz um monte de coisa. Ele chega na casa do pai, ele vai olhar o que está errado para consertar. Ele, pai, vai se aquietar. Não, quero que meu filho esteja bem. Ele já vai olhando. Eu nem peço, não. Ele poderia dizer assim, chegar e falar assim: se vira, já está crescido, já está casado, já me deu neto. Não existe esse filho.
Então nós precisamos observar qual é a bagagem que trazemos da nossa família de origem e considerar a forma que educamos, estamos tratando os nossos filhos aos tempos de hoje e a personalidade deles, tendo como filtro desse processo a palavra de Deus. O nosso guia, o nosso manual é a palavra de Deus. Talvez, quando seus filhos eram criança, talvez você não conhecia a palavra de Deus. Talvez você conheceu a Deus, seus filhos já eram crescidos, já eram criados. Então está na hora de consertar os erros também. Porque o manual é a palavra de Deus. Se você não criou seus filhos conforme a palavra de Deus, você pode ter acertado em muita coisa, mas também você falhou em muitas outras. Porque a palavra de Deus é que é o nosso filtro. Não dá, gente, simplesmente para fazer um copiar-colou. Ou como diz o pessoal, né, hoje em dia, um Ctrl-C, Ctrl-V. O tempo presente, o tempo atual, não é o mesmo que você foi criado. Mas tem gente que quer criar os filhos do mesmo jeito que ele foi criado em 1800 antigamente. Não, é assim. E não dá, gente. Não dá. Os tempos mudaram. Antigamente você tinha uma menina de, sei lá, 15, 18 anos e ainda brincava de boneca. Hoje uma menina de 8 anos já é grávida, já está grávida. Depois que inventaram isso aqui, ó, o tal do celular, acabou. Antigamente você tinha que mandar o menino chegar para cá em casa cedo, para não ficar no meio da rua zanzando. Mas muitos pais têm perdido seus filhos dentro de casa, na internet. Não precisa mais sair no meio da rua não, para fazer o que não presta não. Uma mãe de um adolescente lá na igreja, pastor, quando foi abrir o olho, 15 anos, menino, a menina já tinha mandado foto nua para os homens do bairro inteiro, dentro de casa, e a mãe achava que estava tudo normal, tudo errado. Minha filha é uma santa. Os tempos mudaram, meu querido. Deixa eu falar um negócio para você. Princípios não mudam. O que é certo, o que é correto sempre vai ser. Mas nós podemos comunicar o princípio de forma diferente, com a linguagem atual que a geração de hoje entenda. Nós podemos fazer isso, falar de uma maneira que a geração de hoje vai entender melhor. Antigamente, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Para muitas famílias, hoje ainda é assim, mas eu estou falando que antes era muito bem pior. Falar dentro de casa, por exemplo, de relacionamento sexual entre uma mulher, é proibido de casa. E aí cada um ia aprendendo de como fosse. Hoje não dá mais para você criar os seus filhos sem falar disso dentro de casa, porque senão ele vai aprender de maneira distorcida, inclusive dentro da escola, na internet. Vão colocar na cabeça dele que homem com homem é normal, que mulher com mulher é normal, a ideologia de gênero está aí. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Ah, agora a gente vai ter que deixar a vergonha de lado, hein? Ah, pastor, mas eu não tenho conhecimento. Então vamos pesquisar biblicamente, vamos aprender. Os tempos mudaram, o princípio é o mesmo, mas a forma da gente falar é diferente hoje. Uma vez eu fui na igreja, eu não sei como é aqui, eu não sei nem se eu vou, né? Mas eu fui numa igreja uma vez que tinha uma placa bem grande assim: proibido usar celular. Aí eu, meu Deus. Aí, aqui ainda não, né? Ah, tá certo. Então, aí eu fui dar um treinamento. Eu estava dando um treinamento, era para pastores. Eu não era que estava falando com a igreja, era só para pastores. Aí o pastor chegou e falou assim: porque agora inventaram esse negócio de Bíblia no celular, não sei o que, falou. E hoje para mim a Bíblia tem que estar na mão, porque tem muita gente que tem vergonha do evangelho. E pá, eu digo: pastor, eu respeito o senhor. Claro que realmente ninguém tem que se vergonhar do evangelho, é plenamente normal. Mas pastor, a geração de hoje mudou. A geração de hoje não usa mais papel.
Cada dia que passa, o papel está diminuindo. Você vai ver, você tem um aparelho de celular desse na mão, você resolve tudo. Você faz pagamento, você não precisa mais ir na fila de banco. Você estuda, faz curso online, trabalha online. Na pandemia não foi assim? Trabalho online, né? Eu não sei se tem por aqui, mas por exemplo, você pede comida pelo WhatsApp, pelo iFood, sei lá, né? Então tudo o pessoal resolve no celular. Muitas escolas, inclusive escolas públicas, já não tem mais livro, o menino ganha um tablet. Já tem muitas escolas no Brasil que estão fazendo isso, escola pública. O menino leva um tablet. Aí eu disse assim, pastor, o senhor tem jovem na sua igreja que o menino assiste filme no celular, estuda no celular, trabalha no celular, pede comida no celular, né? Aí chega na igreja e pode. Eu digo, pastor, abra a mente. Aí eu mostrei para ele o que eu fiz lá na minha igreja. Aliás, diga-se de passagem, gente, que antes da Bíblia ser impressa, ela estava em algum computador, né? Para imprimir, né? Então não tem diferença nenhuma. Então foi o que eu fiz na minha igreja. Eu criei um aplicativo. Eu tenho um aplicativo da minha igreja, que é CR2. Rapaz, a moçada no morro virou status. Até gente, um menino que não evangelizava, passei a evangelizar na escola só por causa do aplicativo. Eu passei a usar o celular a meu favor. Eu digo, olha, se eu não consigo tirar o menino do celular, porque ele usa o celular em todo canto, então eu vou botar a minha igreja lá dentro do celular dele. Aí eu transmito culto, mando devocional, mando mensagem de aniversário, mando estudo bíblico, bota as fotos, tudo, notícia, testemunho, está tudo no aplicativo. Você está entendendo? Então eu não deixei ele de ensinar para ele que ele tem que ler a Bíblia. Pelo contrário, eu estou incentivando ele. Meu filho, nem que seja no celular, mas lê a Bíblia, faça seu devocional. Então eu estou ensinando o mesmo princípio de uma maneira diferente. Nós precisamos considerar a individualidade de cada filho e estar atento aos propósitos de Deus para cada um deles. Jacó não se deu conta de que ele trazia de sua família para a educação de seus filhos uma bagagem. E diga-se de passagem, uma bagagem negativa. Os pais de Jacó, Isaac e Rebeca, haviam causado um verdadeiro cisma, um rompimento, uma divisão familiar, pelo grave erro do prediletismo entre os filhos. Jacó era o filho favorito da mãe, enquanto que Esaú, irmão de Jacó, era o filho favorito do pai. Você conhece a história de Jacó e Esaú? O destropos que teve? Por causa disso. Por causa de um amor injusto. Jacó repete o mesmo erro de seus pais. E mais uma vez, o prediletismo, preferir um filho em detrimento dos outros, cria uma grande tragédia familiar. O que acontece? Jacó é vendido pelos seus irmãos como escravo e vive afastado de sua família por longos anos. Diz os historiadores que José, melhor dizendo, ficou longe da família entre 17 a 20 anos. Por quê? Porque quem causou ódio na vida dos irmãos de José foi o próprio pai. Meu filho, miniatura minha, Jacó, ele é considerado na Bíblia como pai tendencioso. Sendo pai, você sabe que tratar os filhos com igualdade é um grande desafio. Para você que é mãe também. A gente tem a tendência a tratar melhor o que é mais obediente, tratar melhor o que se parece mais com a gente. Aquele outro que é mais teimoso, a gente vai deixar mais de lado. Nos anos posteriores de sua vida, Jacó nos deixou um impactante lembrete do que aconteceu quando um pai não tratou a sua família com igualdade. Jacó permitiu que o filho mais jovem
se tornasse seu confidente pessoal e explicitamente o recompensou pelo lugar especial que ele havia conquistado no seu coração paterno. Os irmãos de José reagiram como era de se esperar. A falta de discrição tola do pai praticamente forçou os outros filhos a odiar o seu irmão caçula. Porque os irmãos de Jacó eram tudo demoniado. Mas quem abriu a brecha? O pai. Tratar seus filhos com igual amor, atenção e disciplina vai promover o melhor relacionamento possível que poderão ter uns com os outros. Não só dentro de casa, mas inclusive nos relacionamentos sociais. Destacar afeição a um dos filhos, talvez aquele que por alguma característica genética de repente se tornou o atleta que você não conseguiu ser, ou aquele que de repente é mais estudioso da casa, né? Ou aquele que de repente parece ser o mais bonito. Isso vai conduzir, irmãos, nos outros filhos, uma rivalidade e uma amargura, completamente. Eu já vi casos de filho chegar para mim, cara, e falar assim: olha, minha mãe não me ama, só ama a minha irmã. Eu vejo muito isso. Eu ministro em muitos lugares, pela graça de Deus, eu vejo isso em vários lugares. O menino chega e fala assim: não, para mim, para o meu pai eu não existe, só existe meu irmão. Meu pai, basta meu irmão dizer um ai, antes de terminar, meu pai já está lá resolvendo tudo. Quando é eu tenho que me virar só. Nós somos responsáveis por revelar a paternidade de Deus aos nossos filhos. E refletir o caráter paterno de Deus significa não fazer acepção de pessoas, porque o Pai Celestial não faz acepção de pessoas. Refletir a paternidade de Deus na terra significa ser justo como o Pai Celeste é. Romanos 2,11 fala exatamente isso, porque para Deus não há acepção de pessoas. Uma outra tradução fala o mesmo versículo da seguinte maneira: portanto, em Deus não existe parcialidade alguma. Ser justo é dar a cada um o que lhe é devido, ou seja, não existe menos filho, nem mesmo há diferença entre filho biológico e filho adotivo, nem biblicamente nem legalmente. A lei brasileira fala claramente que uma vez que você adota uma criança, por exemplo, adota um filho, existe a adoção chamada adoção tardia também, né? Tem um pastor amigo meu que adotou filho já na fase da adolescência e da juventude. Mas não existe, a gente não usa o termo pai adotivo, filho adotivo. Por quê? Porque uma vez que o processo de adoção é completado, passa a ser filho, ponto, com os mesmos direitos do filho que foi gerado nas entranhas, o chamado filho biológico. E biblicamente do mesmo jeito. O amor do Pai Celeste nos mostra que não há diferença entre nós e Jesus. Como assim, pastor? Está na Bíblia. Romanos capítulo 8 diz que nós, como filhos de Deus, fomos gerados, nós fomos adotados, né? Está lá, Romanos capítulo 8 diz que nós recebemos o Espírito Santo que nos adota como filhos. Aí terminou o processo de adoção. Aí ele continua: e é por causa disso que nós podemos chegar diante de Deus e clamar dizendo: Abba, Pai. Que Abba significa paizinho, pai, é um termo carinhoso. E aí ele continua no mesmo texto de Romanos capítulo 8 dizendo: nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Ou seja, tudo do Pai é para mim e para você.
E aí ele diz, mas somos co-herdeiros de Cristo. Sabe o que é isso, co-herdeiro de Cristo? Significa dizer que tudo que o Pai Celeste preparou para Jesus, também preparou para mim e para você. Não há diferença. Olha só, Jesus inclusive ele diz isso lá quando ele escreve através de João a carta de Apocalipse. Ele disse: ao que vencer, lhe darei o direito de se assentar no meu trono, do mesmo jeito que eu venci e se assentei no trono junto com meu Pai. Você entende isso? Não existe menos filho. E o Pai Celeste nos mostra claramente isso. Que atitude devemos ter para com os nossos filhos? Igual. Jesus não é tratado de maneira diferente de mim e de você, diante do Pai Celestial, não. Nós temos o mesmo tratamento, o mesmo direito. Oh, glória a Deus. A misericórdia do Pai nos ensina como é que nós devemos agir. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 32. Lucas 6, a partir do versículo 32. Eu vou ler até o 35, para você que está anotando. Diz assim, ó: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Que coisa, né? Olha só, Deus, Ele faz o bem até para aqueles que são ingratos e maus. Então nós temos que parar com essa história. E aliás, isso não se dá, irmãos. Não é só no relacionamento entre pais e filhos, não. Às vezes acontece muito também no relacionamento entre irmãos dentro da igreja. A gente muitas vezes quer amar aquele irmão que chega junto para servir, aquele que oferta, aquele que dá dízimo, aquele que é fiel, aquele que não é desobediente. Agora aquele que é desobediente, aquele que não faz nada, aquele que dá trabalho, a gente deixa para lá. A gente faz a festa e nem convida ele. Se amarmos apenas o filho mais obediente, por exemplo, não estaremos refletindo o caráter paterno de Deus. Lá em Lucas capítulo 15, existe uma parábola que é conhecida no meio da igreja como a parábola do filho pródigo. E na minha opinião, está na hora da gente conhecer essa parábola diferente. Essa parábola deveria ser conhecida como a parábola do pai amoroso. Por quê, pastor? Porque a nossa tendência é apontar o erro, apontar o defeito. A parábola não está ali para mostrar o erro do filho que se desviou. A parábola está ali para mostrar o amor do pai que recebeu o filho que pecou. E a parábola do pai amoroso mostra exatamente isso, que os dois filhos eram amados igualmente. Tanto o filho mais velho que ficou em casa, como o filho mais novo que se desviou. O filho que estava em casa, que nunca saiu, o pai chega para ele e diz: filho, tudo que eu tenho é teu. E quando o filho desviado voltou, ele recebeu com o mesmo amor, fez um banquete, assentou na mesa. Nós acabamos de cantar uma música, sentar na mesa. Eu quero estar na casa do pai, sentar na mesa do pai. O quanto dessa música que você cantou é verdade na sua vida? Porque muita gente que está dentro da igreja enxerga Deus como todo-poderoso, aquele que está com um raio na cabeça, na mão, para na hora que eu pecar ele vai me partir em banda, vai me fulminar. Deus é poderoso? É. Mas o mais lindo é que além de poderoso, Ele não é somente Deus, Ele é meu Pai. Ele é teu Pai. E muita gente, como teve um relacionamento conturbado com seu pai aqui na terra, não consegue se relacionar com Deus como um verdadeiro Pai. Porque para certas pessoas, inclusive que estão dentro da igreja, falar pai parece que é uma ofensa. Até a palavra pai é uma ofensa.
porque ele não teve um bom relacionamento com seu pai aqui na terra. Tem gente que nem conhece quem é o seu pai. Pastor, no meu documento está aqui, só tem o nome da minha mãe, não tem o nome do meu pai. Eu não sei nem quem é meu pai. Ou meu pai abandonou a casa quando a gente era ainda criança, minha mãe que teve que criar nós tudinho. Então não quer saber negócio de pai. Está na hora de se curar hoje. Porque Deus, Ele não é só Deus, Ele é o teu pai. Um pai amoroso, um pai atencioso, um pai que cuida, um pai que provê, um pai que supra as necessidades. E para muitos isso é como se eu estivesse falando inglês. Creio, para muitos é uma realidade tão distante. Não ignore a lição ensinada pelo erro grosseiro de Jacó, e não pense que a sua família está isenta dessa situação. Conceda amor paternal em medida igual para todos os filhos. Encontre espaços onde cada um deles possa se destacar. Cada um dos filhos tem características diferentes um do outro. Então celebre isso. Foque na qualidade de cada um, nas conquistas pessoais de cada um, mesmo que fazer isso pareça estranho para você. Ah, pastor, mas eu nunca fui ensinado desse jeito. Nunca é tarde para aprender. E a maior e a melhor referência que você tem é olhar para o Papai do Céu. Certa vez teve um pastor que falou assim comigo. Porque às vezes, quando a gente vai ministrar, né? Aí às vezes eu me apresento e falo assim: olha, eu sou Antônio, eu sou o papai do Eliel. Esse negócio de papai, isso é coisa de criança. Quando a gente cresce, a gente não chama papai, a gente chama pai. Eu digo, pois é. Mas lembra que Jesus disse que quem não tem um coração semelhante ao de uma criança não vai herdar o reino de Deus. E os fariseus se escandalizaram com Jesus exatamente porque ele chamava Deus de pai, ele chamava de papai. Paizinho, pai, eu quero depender do meu papai do céu. Amém. Chama das coisas que eu estou ensinando ao meu filho. É Deus, mas é papai do céu. Vou dar uma dica para você. Nós estamos chegando próximo do final do ano. Para de ensinar teu filho, teu neto, teu sobrinho a pedir coisas a Papai Noel. Não colabore com a mentira, o engano, a idolatria. Vai ver onde que surgiu a história dessa história de Papai Noel. É idolatria, existe uma imagem de escultura. Existe uma entidade maligna que é adorada com esse nome. Em vez disso, ensine as suas crianças a orar ao Papai do Céu. Porque a gente vai passando a maldição de geração em geração e vai criando uma mentira, ensinando a nossas crianças: o que meu filho quer ganhar de Natal? Vamos pedir para o Papai Noel. Escreva a cartinha para o Papai Noel. Bagunça. O que você quer ganhar de Natal? Vamos fazer uma oração e vamos orar para o Papai do Céu. Eu ensino isso para meu filho. É tão interessante, pastor, que ele já captou. Ele queria que eu comprasse para ele um trator, né? E não sei que eu me cheguei para trator. Ele deu um trator. Aí disse: meu filho quer um trator. Quero, pai. O pai vai comprar para mim. Vamos fazer o seguinte: vamos pedir o Papai do Céu para o Papai do Céu dar dinheiro para o papai comprar. Aí ele orou para o Papai do Céu, dá dinheiro para o meu pai comprar trator em nome de Deus. Passou alguns dias, eu nem me lembro disso. Aí agora no dia das crianças, né? Aí eu fui na loja, comprei um trator para ele. Quando eu cheguei em casa que fui entregar o trator para ele, aí brincando com o trator, chegou assim: eu pedi o Papai do Céu para dar dinheiro para meu pai comprar um trator para mim. O Papai do Céu eu ganhei o trator. Já conta até testemunho, irmão. Você entende? O que eu estou ensinando para ele? É criança, mas ele já está aprendendo o poder da oração, que falar com o Papai do Céu resolve. Você entende isso? Talvez até hoje você tenha trazido um fardo de uma criação frustrante,
e você tem repassado isso para os seus filhos. Está na hora de você revisar a bagagem e permanecer apenas com o que de fato importa. O que precisa ser repassado de geração em geração é a bênção e não as feridas e os traumas. Você entende isso? Não é as feridas e os traumas. Cada um dos filhos precisa experimentar a plena medida do amor paternal. Se isso não acontecer, eles encontrarão outras formas de obter sua atenção, como por exemplo, vender o favorito do pai para pessoas totalmente estranhas. A maneira que os filhos de Jacó encontraram para poder chamar a atenção do pai, foi essa: vender o favorito para pessoas que ele não sabia quem era. Às vezes, a pessoa entra nas drogas para quê? Para chamar a atenção dos pais, para ver se os pais notam, enxergam. Estou certo de que não foi esse o tipo de família que Jacó almejava. Então, faça tudo o que tiver ao seu alcance para garantir que essa injustiça não aconteça com seus filhos. Deus restaura o relacionamento tanto de Jacó com seu irmão Esaú, quanto restaura o relacionamento de José com seus irmãos. Porém, é interessante observar como uma tragédia familiar poderia ter sido evitada se Jacó não tivesse repetido o erro dos seus pais. José não precisava ter passado pelo passado. Não precisava ter tido uma divisão de família se Jacó tivesse quebrado o ciclo de erro, o ciclo de injustiça. Então, duas perguntinhas aqui para você refletir. Primeiro, quais são os aspectos da minha história, da educação que eu tive, que mais afeta a forma como eu trato, como eu educo os meus filhos hoje? Pense em coisas positivas e negativas. O que de positivo você tem que hoje faz com que você repasse isso para os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos? E o que tem de negativo que você não gostava, mas de repente você está repetindo o mesmo erro? Segundo, aliás eu falei duas perguntas, né? Mas são três. Segundo, como posso alterar os pontos fracos que eu identifico na forma que eu fui criado? Como é que eu posso mudar essa história? A forma que eu fui criado foi uma forma traumática, frustrante, carrego ferida até hoje. Como é que você pode mudar isso? Terceiro, como é que eu posso reforçar os pontos positivos que eu identifico na forma que eu fui criado? Como é que eu posso reforçar isso? E aí eu vou te dar aqui uma dica valiosa. Tente lembrar, por exemplo, o que a sua família de origem fazia quando você era criança, adolescente, jovem, quando você era mais novo. O que a sua família costumava fazer juntos? Talvez costumava sair, por exemplo, para, sei lá, tomar um banho no rio, a jogar bola, conversar na praça, talvez assistir um programa de televisão, que há anos atrás televisão era mais difícil, né? Às vezes só tinha uma na casa e mal, né? Hoje não, hoje cada um tem a sua, né? Dentro de casa tem televisão até dentro do banheiro. Talvez vocês iam visitar parentes, não sei. Tente lembrar, acessar essas memórias, e se encontrar algo prazeroso, apresente isso para seus filhos. Se na tua história de vida isso não foi uma realidade, você não se lembra de algo que você fazia com seus pais que lhe dava alegria, que gerava comunhão, então eu te desafio a você inaugurar uma tradição familiar. Eu te desafio, né, a encontrar e a criar momentos que possam marcar
a vida da sua família, a vida dos seus filhos, de maneira que ele possa levar isso de geração para geração. Ah, pastor, mas meus filhos já são criados, estão tudo casados. Repito, nunca é tarde para começar a fazer o que é certo. Talvez um almoço de família, talvez, sei lá, ir tomar um sorvete, talvez sentar na calçada, ficar conversando, contar piada saudável, não é piada suja não, saudável, sabe? Aliás, você que já tem pais idosos, aprenda a investir tempo com seus pais, converse, aproveite enquanto você tem eles ainda em vida. Tem gente que nunca tem tempo de visitar o pai e a mãe, né? Aí quando morre, me leva junto. Enquanto estava vivo, não valorizava. Não tem assunto, não tem conversa. É só briga, é só discussão. Irmãos, o que você está levando na sua bagagem? O que precisa ser retirado, que você não precisa? Você não precisa levar mágoa, ferida, frustração. Você não precisa ficar levando coisas que te feriram. Você pode escrever uma nova história em Deus, na sua família. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus.